Sintomas da hérnia de disco. Os sintomas da hérnia de disco geralmente surgem anos antes de descobri-la, com as frequentes dores nas costas que, geralmente, são ignoradas. E, por mais que não seja o único indicador da doença, é um dos primeiros sinais de alerta que o corpo emite. Além disso, alguns fatores favorecem a instalação da hérnia, como a obesidade, o envelhecimento e o esforço físico inadequado. Abaixo, confira quais são os principais sintomas. Os sintomas da hérnia de disco variam de acordo com a região onde esta se encontra, sendo os principais: 1. Hérnia de disco cervical. A hérnia de disco cervical está localizada na parte superior da coluna, mais especificamente na região do pescoço, e pode provocar sintomas como dor no pescoço que pode irradiar para o ombro ou para o braço, dificuldade em realizar movimentos com o pescoço, sensação de dormência ou formigamento no ombro, no braço, cotovelo, mão ou dedos, diminuição da força em um dos braços. Os sintomas da hérnia de disco cervical podem ser diferentes de uma pessoa para outra, pois depende da sua localização exata e da intensidade com que os nervos estão comprimidos. Além disso, a intensidade dos sintomas pode variar ao longo do dia, podendo surgir em períodos ou serem constantes. 2. Hérnia de disco torácica. A hérnia de disco torácica está localizada no meio da coluna, entre a coluna cervical e a coluna lombar, e os seus principais sintomas são dor no meio da coluna que pode irradiar para as costelas, perda de força das pernas, dificuldade para segurar a urina. 3. Hérnia de disco lombar. A hérnia de disco lombar está localizada na parte inferior da coluna e pode causar sintomas como dor ao longo do trajeto do nervo ciático que vai da coluna vertebral à nádega, coxa, perna e calcanhar, sensação de dormência ou formigamento nas pernas ou nos pés, perda de força nas pernas, alteração no funcionamento do intestino ou bexiga. A intensidade dos sintomas depende da localização e do comprometimento dos nervos. Geralmente, a perda de força e a alteração do funcionamento do intestino ou bexiga indicam que exista uma alteração grave, devendo ser rapidamente avaliada pelo ortopedista ou neurocirurgião. A gravidade dos sintomas depende da localização exata da hérnia e da intensidade com que os nervos estão sendo comprimidos, sendo importante consultar o ortopedista ou o neurocirurgião na presença desses sintomas, para que seja possível ser feita uma avaliação e ser indicado o melhor tratamento.